Olá, alunos do quinto ano. Chegou a hora da nossa aula, mais um dia. Parabéns por vocês estarem aí se dedicando e vamos continuar. Hoje nós vamos à aula 2, parte B, que hoje vai ser a matemática. Na última aula vocês trabalharam a língua portuguesa, da aula 2, e hoje nós vamos à parte B, que é o início da matemática da aula 2. Para quem não se lembra, eu sou a professora Adriana Pedroso. Hoje nós vamos falar do sistema de numeração decimal. Na verdade, nós já falamos na última aula sobre esse assunto. Nós vamos estar continuando o mesmo assunto, o sistema de numeração decimal, parte 2, porque é continuação da aula passada de matemática. Hoje nós vamos estar falando do valor relativo, que é o VR, e o valor absoluto, que é o VA. O valor absoluto, VA, de um algarismo não está associado à posição em que ele se encontra no número. Isto é, não depende da posição que ele ocupa, pois representa sua própria quantidade. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo 1. O número 1563, o algarismo 5, ele possui valor absoluto 5, assim como o algarismo 6 possui valor absoluto 6. Então, olha só, o valor absoluto é o valor do algarismo independente da posição em que ele esteja. Por isso é chamado de valor absoluto. Exemplo 2. No número 84, o algarismo 8 possui valor absoluto 8 também. E o algarismo 4 possui valor absoluto 4. Como eu disse, independente da posição em que eles ocupam, o valor do algarismo, quando eu falo valor absoluto, é o mesmo. Observe que analisar o valor absoluto de um algarismo é equivalente a olhá-lo de maneira isolada, ou seja, não levamos em consideração nem a classe e nem a ordem. Então, eu vou olhar o algarismo e ele é o valor absoluto dele mesmo em qualquer posição. Já o valor relativo, que nós chamamos de VR, de um algarismo, dependerá da sua posição. A posição em que ele ocupa, a posição em que ele se encontra, ou seja, a sua ordem, que nós falamos bastante nas aulas passadas. Por esse motivo, o valor relativo é chamado também de posicional. Lembra que no seu material 1 você tem aí o quadro de ordens? Naquele quadro de ordens é possível você observar o valor posicional de cada algarismo, de acordo com a ordem e com a classe em que ele ocupa. Olha alguns exemplos. O exemplo 3. No número 1563, observe que o algarismo 5, ele é da terceira ordem, ou seja, a ordem das centenas. Portanto, o valor relativo ou posicional do algarismo é 500. Olha só, se ele está na centena, que é a terceira ordem, ele vale 5 centenas, por isso o valor posicional, 500. Já o algarismo 6, ele ocupa a ordem das dezenas e, portanto, seu valor relativo é 60. Valor relativo ou valor posicional, lembrando sempre que é a mesma coisa. Eu posso dizer valor posicional ou eu posso falar também valor relativo, é a mesma coisa. No exemplo 4, no número 137.049, observe que o algarismo 3 é de quinta ordem, ou seja, a ordem das dezenas de milhar. Portanto, o valor relativo ou posicional do algarismo é 30.000. Olha só, o 3 aqui nesse número, ele ocupa a ordem das dezenas de milhar. 3 dezenas de milhar, 30.000. Já o algarismo 7, ele ocupa a quarta ordem, ou seja, unidade de milhar. Portanto, seu valor é 7.000. Olha lá em cima novamente no número, ó. 7, ele está na quarta ordem, que é unidade de milhar. 7 unidades de milhar, 7.000. No exemplo 4, é possível observar que dele faz parte o algarismo 0. É importante vocês prestarem atenção na questão do 0, que sempre surge dúvida entre os alunos. Nesse caso, do algarismo 0, seja qual for a posição em que ele se encontra, o seu valor absoluto e o seu valor relativo sempre será 0. Porque o 0, separadamente, ele não tem um valor exato. Então, seja o valor absoluto que esteja pedindo, seja o valor relativo do algarismo 0, vai ser sempre 0. Bom, aqui eu trouxe para vocês um outro quadro para nós analisarmos juntos, ó. Valor absoluto e o valor relativo. Acompanhe aqui o meu cursor vermelhinho aí, tá? Esse ponteiro vermelhinho.
Então, nós temos aqui como exemplo 236. Então, nós temos o algarismo 6. O valor absoluto é 6. Lembra que eu falei que independe da sua posição? O valor relativo, nesse caso, também é 6. Por quê? Porque ele está na ordem das unidades. Então, ele continua valendo 6. O algarismo 3, o valor absoluto, 3, independente da sua posição. Já o valor relativo é 30. Por quê? Observem que ele está na ordem das dezenas. Então, se eu tenho 3 dezenas, o valor relativo ou posicional é 30. O próximo é o algarismo 2. Valor absoluto, 2, independente da posição. E o valor relativo, que é o valor posicional, 200. Por que 200? Porque ele está na ordem das centenas. Isso mesmo. Olha aqui, agora eu trouxe alguns números aqui, todos utilizando os mesmos algarismos, só que em posições diferentes. Por exemplo, ó, 362 e 236. Vamos analisar aqui o algarismo 6. O algarismo 6 no 362, se eu perguntar para vocês o valor absoluto dele, é 6. Mas se eu perguntar o valor relativo, que é o posicional, ele não está na ordem das dezenas, então ele vai valer 60. Já no outro número, no 236, o algarismo 6, o valor absoluto continua, é 6. Mas o valor relativo, posicional, ele já passa a ser 6 também, por ele estar na ordem das unidades. Próximo número, nós temos aqui o 623. Vamos analisar agora o algarismo 2, aqui no 623. O 2, o valor absoluto, 2. E o valor relativo, que é o valor posicional, ele está na ordem das dezenas, então ele vale 2 dezenas. 2 dezenas, 20. Já no outro número, no 632, o algarismo 2, ele mudou de posição, mas o valor absoluto dele continua sendo 2. O valor relativo é que mudou. Como ele está na ordem das unidades, ele também agora vale 2 unidades. Esse é o seu valor relativo ou posicional. Certo, pessoal? Bom, aqui tem mais alguns exemplos, ó, o 326, que aqui o algarismo 3 do 326, ele tem o valor absoluto 3 e o valor relativo 300, porque ele ocupa a ordem das centenas. Então, isso mostra para vocês, pessoal, que quando eu mudo o algarismo de lugar, ele muda o seu valor relativo. O seu valor absoluto continua sendo o mesmo. O valor relativo é aquele que depende da posição que o algarismo ocupa em cada numeral, ok? Primeira atividade que vamos fazer sobre isso, então. Escreva o valor absoluto e o valor relativo de cada um dos números. Vamos destacar o que está pedindo? Lembra que eu falei para vocês na última aula? Vamos usar o grifa-texto? Quem não tem o grifa-texto, lápis de cor amarelo faz a mesma função. Então, vamos lá, ó. Escreva o valor absoluto e o valor relativo de cada um dos números tracejados na tabela abaixo. Então, olha aqui, nós vamos fazer juntos o 12.697. Porém, o algarismo que nós vamos estar analisando, ó, é esse que está destacado, ele está tracejado, tem um tracinho embaixo, que é o algarismo 6. Então, vamos pensar juntos, ó. O algarismo 6, primeiro está pedindo aqui o valor absoluto. Lembra que eu falei agora há pouco? O valor absoluto não depende da posição em que o algarismo ocupa. Então, o 6, ele tem o valor absoluto 6. Agora, o valor relativo. O valor relativo é aquele que também é chamado de posicional e ele depende da ordem em que ele está, a ordem que ele está ocupando naquele numeral. Então, o 6, observem ele aqui, ele pertence, ó, à ordem, a terceira ordem, que é a centena. Se ele vale 6 centenas, o seu valor relativo, 600, certo? O próximo aqui embaixo, ó, o 2.903, percebam que o que está tracejado, o que está destacado é o algarismo 0. Lembra que eu acabei de falar agora há pouco? O algarismo 0, independente da posição que ele ocupa, tanto o seu valor absoluto vai ser 0, quanto o seu valor relativo também vai ser 0. Então, o 0, independente de onde ele esteja, ele vai ter sempre o valor absoluto e o valor relativo 0. Ele não muda em nada. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa aqui com esses outros numerais. Sempre lembrando de analisar aquele que está destacado, é o que está
tracejado embaixo aí, certo? Próximo. Observe o quadro abaixo e preencha as linhas correspondentes a cada algarismo com o seu valor posicional. Então, olha só, aqui só está pedindo para nós destacarmos o valor posicional de cada algarismo. Então, nós vamos fazer juntos esse primeiro, ó, que é o 69.288. Vamos fazer juntos aí, tá? Então, vamos observar. O primeiro algarismo da primeira ordem é o 8. Então, 8 unidades, 8. O da segunda ordem também é o algarismo 8, mas como pediu o valor posicional, ele está na dezena. Então, são 8 dezenas, 80. Terceira ordem, o algarismo 2. Terceira ordem, centena. 2 centenas, 200. Quarta ordem, 9 unidades de milhar. Olha lá, ó, é o algarismo 9 que está na quarta ordem. Quarta ordem, unidade de milhar, então são 9 unidades de milhar. Lembrando que unidade de milhar eu conto de 1000 em 1000. Então, eu tenho 9 unidades de milhar, o valor posicional, 9.000. E a última ordem deste número, que é a quinta ordem, é o algarismo 6, que ele se encontra na dezena de milhar. Dezena de milhar é de 10.000 em 10.000. Então, eu tenho 6 dezenas de milhar, eu tenho quanto? 60.000. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui com esses outros numerais, certo? Próximo. Durante o ano de 2020, em virtude da pandemia, o museu recebeu apenas 16.564 pessoas. Nossa, mas é um número grande, como apenas? Porque em tempos normais ele recebe muito mais visitantes. Mas, por conta da pandemia, recebeu apenas 16.564 pessoas para a visitação de suas instalações. Com base nesse número, indique abaixo qual é o valor absoluto e também o valor relativo de cada um desses algarismos. Então, ó, percebam que eu destaquei o que pediu desse numeral. Então, nós vamos fazer aqui, nós vamos começar da maior ordem, né? Vamos começar pelo algarismo 1, que pertence aí à quinta ordem. Então, vamos fazer juntos aí, um em cada linha. Bom, algarismo 1, o valor absoluto é 1, porque não depende da sua posição. E o valor relativo é 10.000. Por que 10.000? Porque ele está ocupando a ordem da dezena de milhar. Então, eu tenho uma dezena de milhar, eu tenho quanto? Valor relativo, 10.000. Próximo, vocês vão fazer a mesma coisa com o algarismo 6, que está na unidade de milhar, o algarismo 5, que está na centena, o 6, que está na dezena, e o 4, que está na ordem das unidades. Então, vocês vão fazer exatamente igual nós fizemos com o algarismo 1. Coloque o valor absoluto e o valor relativo. Se precisar, consulte o quadro de ordens. Às vezes pode surgir alguma dúvida, né? Ai, professora, eu não me lembro bem como fazer isso, o valor posicional, principalmente o valor relativo, que é o posicional. O absoluto é mais fácil, porque é o valor do número independente da sua posição. Mas o valor posicional, né, que é o valor relativo, você precisa saber colocá-lo corretamente dentro das suas ordens, no quadro valor-lugar, né, de acordo com as suas classes. Por isso, no material 1, você tem aí o quadro de ordens. Se for preciso, desenhe no seu caderno novamente, né, faça o seu quadro de ordens aí no seu caderno, ou pegue o material 1 e consulte, e ele pode ajudar você sempre que precisar. Próximo. Essa atividade, olha o que está destacado aqui em cima. Faça em seu caderno, porque essa parte da nossa aula você não tem aí pronto no seu material. Você vai pegar o seu caderno, coloque a data com aquele capricho. Coloque a data, escreva que é uma atividade matemática e aí você começa a fazer. Vai ser uma atividade um pouquinho mais demorada, por quê? Porque não tem o material impresso aí para você. Você vai fazer tudo no seu caderno, certo? Olha só a primeira atividade, né? Tudo isso que nós vamos fazer aqui no caderno é sobre ordens e classes e também o que a gente está falando hoje, né? Valor absoluto e valor relativo, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. É tudo do sistema de numeração decimal. Bom, número 1. Observe os números abaixo e informe o valor relativo, ó, vamos destacar, e o valor absoluto de cada um dos seus algarismos destacados.
Mas percebem que não tem ainda os algarismos destacados? Nós vamos destacar agora, tá? Então, na letra A, no 975, nós vamos destacar o algarismo 7. Na letra B, nós vamos destacar o algarismo 4. Na letra C, nós vamos destacar o algarismo 2. E na letra D, nós vamos destacar também o algarismo 2, mas ele está em outra posição, diferente do número da letra C. Então, vocês vão olhar esses números que nós destacamos aqui, esses algarismos destacados, e vão escrever o valor absoluto e o valor relativo. Lembrando novamente que você pode consultar sempre aí o seu quadro de ordens, sempre que precisar, ok? Número 2. A pergunta é: quantas classes tem estes números? Eu só quero saber o número de classes. Para isso, novamente, o seu quadro de ordens ajuda bastante para quem tem dúvida ainda. Então, você vai olhar todos esses números que estão aqui e colocar o número de classes que cada um tem. Já na atividade 3, eu quero saber o número de ordens. As ordens é bem mais fácil de contar do que as classes. Eu acredito que para vocês seja um pouco mais fácil, tá? Então, vocês vão contar as ordens aqui desses números do exercício 3. E o último exercício do seu caderno, que é o 4, você vai observar o número 7.865 e vai responder a essas questões. Então, para responder tudo aqui, você vai estar olhando neste número, 7.865. Eu quero saber quantos algarismos ele tem, quantas classes ele tem, quantas ordens, qual é o algarismo da quarta ordem e qual é o algarismo da centena simples. Então, observe aí esse número e responda tudo isso que foi pedido aqui, certo? Mais uma vez lembrando, ó, como está pedindo para fazer no seu caderno, olha o seu capricho aí, o seu cuidado, tá? E você vai ter um momento aí com os seus professores de fazer a correção, de tirar as dúvidas. Então, faça com bastante empenho. Bom, para finalizarmos, vamos ler uma história em quadrinhos sobre o valor absoluto e o valor relativo? Então, vamos lá numa historinha em quadrinhos, tá? É uma historinha bem divertida, bem simples de vocês compreenderem e é sobre o assunto que a gente trabalhou nesta aula. Vamos lá? Então, começou assim, ó, eu vou seguindo o personagem que eu tô lendo aqui, vocês vão me acompanhando aí, tá? Parece que essa briga não vai ter fim. Não consigo entender por que um algarismo quer ser mais importante que o outro. É isso aí, Teco. Essa briga não tem sentido. Todos os algarismos são igualmente importantes para formar um número. O valor de cada um depende da posição que eles ocupam. E uns precisam dos outros, não é mesmo? Como veem, amigos, não há motivo para a briga. Juntos vocês podem valer mais. E aí os algarismos responderam: concordo, é verdade, isso mesmo. Se eu ficar ao lado do 9 nessa posição, eu fico valendo 70. E juntos vocês formam o 79. Se eu trocar de posição com o 7, eu fico valendo 90. E juntos vocês formam o 97. Legal! Então, nessa atividade, os algarismos estavam aí numa briga, olha aqui embaixo, todos os algarismos, né? Estavam discutindo qual tem maior valor, qual é mais importante. Nós vimos desde do material 1, que nós estamos trabalhando o sistema de numeração decimal, que nós temos os algarismos de 0 a 9 e com esses algarismos nós formamos qualquer número infinitamente. Então, nós não temos como falar qual é o principal, qual é o mais valioso, qual é o mais importante. Todos eles têm a sua importância. E nessa história em quadrinhos, eles acabaram percebendo isso. De acordo com a sua posição, ele muda o seu valor, mas não deixando de ser importante. Em qualquer ordem, em qualquer posição que ele esteja, ele tem a sua importância. Então, eles acabaram percebendo isso com a ajuda dos amigos aí. Tá? Então, foi só uma historinha para ilustrar a nossa aula de hoje, né? E para vocês também se divertirem um pouquinho, certo? Da nossa aula, mas, né, ao fim da nossa aula aqui no vídeo, porque agora vocês vão ficar aí com seus professores, vão realizar as atividades, vão tirar as dúvidas e uma coisa muito importante, pessoal, fazer as correções. Tudo que fazemos precisamos de correção.
seja para tirar dúvida, seja apenas para conferir se fiz certo, se fiz errado. Então, a correção é um momento muito importante. E não deixem de pedir ajuda aos seus professores, porque eles estão aí dispostos para ajudar. Estamos sempre aqui esperando vocês para poder auxiliá-los aí em todos os momentos, mesmo que estamos à distância, certo? E parabéns pela participação de vocês. Até a próxima aula, pessoal!